O famoso protestante e radialista americano Harold Camping predisse que a Terra acabaria em 2011. Segundo sua profecia, um grande terremoto varreria o globo, e 5 meses depois, em 21 de outubro, a Terra seria destruída. Uma profecia maia dizia que a Terra acabaria, teria o seu fim em 2012. Nostradamus também fez profecias sobre o fim do mundo, assim como vários outros, mas até agora nada aconteceu. Por que será que, apesar de tantas profecias, a Terra ainda continua de pé? Segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia, o motivo é muito simples. O Criador do Universo não a criou com este objetivo. A Terra, segundo o que a Bíblia ensina, nunca terá um fim. Notem o que ela diz. Pois assim diz Yahvé, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a Terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Notem também o Salmo 104:5. Ele estabeleceu a terra em seus alicerces. Ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Eclesiastes 1:4 também diz: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Apesar de textos tão claros mostrando o motivo pelo qual a Terra não foi destruída, alguns leitores da Bíblia alegam que o planeta será sim destruído, e, ainda mais, por fogo. Para apoiar essa ideia, eles citam a 2 de Pedro 3, 7 e 10, que diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados para o fogo, e estão sendo reservados para o dia do julgamento e da destruição, notem o detalhe, dos homens ímpios. O versículo 10 diz: o dia do Senhor virá como um ladrão, dia em que os céus desaparecerão com enorme estrondo, em que os elementos abrasados se dissolverão, e a terra e suas obras serão chamadas ao julgamento. Será que as palavras do apóstolo Pedro devem ser entendidas literalmente? Como resolver essa que parece ser uma contradição bíblica? Obviamente, a interpretação desses versículos precisam se harmonizar com o contexto da carta de Pedro e com o restante das Escrituras. Esta interpretação literal contradiz diretamente o contexto bíblico e até mesmo as palavras do próprio Jesus Cristo, que disse: felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Tem como herdar algo que será incinerado, destruído? Acredito que não. Vejam o que diz o Salmo 115:16. Quanto aos céus, eles pertencem a Yahvé, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Já que a Bíblia diz que a terra não será destruída, como então explicar estes 2 versículos da carta de Pedro? Já levando em consideração tudo o que acaba de ser dito, a Bíblia muitas vezes usa a palavra terra em sentido figurado ou simbólico, significando a sociedade humana, representando. Por exemplo, Gênesis 11:1 diz: toda a terra continuava, notem, a ter um só idioma e um só grupo de palavras. É óbvio que nesse caso a terra se refere às pessoas que moravam nela, mesmo porque a terra não fala de modo literal. Outro exemplo é o Salmos 96:11, que diz: que os céus rejubilem e que a terra exulte. Veja ainda outro exemplo muito claro do uso figurado destas palavras. Isaías 1, 2 e 10 diz: ouçam os céus e prestem atenção, ó terra, pois Yahvé está falando. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O versículo 10 diz: ouçam a palavra de Yahvé, ditadores de Sodoma. Prestem atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Ditadores de Gomorra ou governantes maus são os céus, do versículo 1, e o povo de Gomorra, a terra. Portanto, nesse e em muitos outros textos, as palavras sobre terra e céus serem dissolvidos evidentemente se referem ao fim dos atuais governos humanos corruptos e os seus ímpios apoiadores. Isto, segundo as Escrituras, abrirá caminho para que o novo governo celestial de Deus abençoe uma nova sociedade humana justa, porque há novos céus e uma nova terra, que aguardamos segundo a sua promessa, e nestes há de morar a justiça. Mesmo que alguém insista que os textos falam dos céus e da terra de modo literal, e não de governos de pessoas regidas por tais governos, logicamente a pessoa também terá que admitir que haverá novos céus e uma nova terra. Seria mais lógico destruir tudo ou apenas retirar as pessoas más e regenerar, renovar o que foi danificado por tais pessoas? Para que não reste dúvidas sobre a clareza da Bíblia nesse aspecto, neste assunto, veja o que diz o texto a seguir. Jesus lhe disse: eu lhes garanto, na recriação, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. O que Jesus quis dizer com o termo recriação?
Este termo é traduzido Mundo Novo na edição pastoral da Bíblia, quando as coisas forem renovadas na Bíblia de Jerusalém, e regeneração de todas as coisas na versão internacional. Visto que Jesus usou este termo, que no idioma grego significa basicamente regeneração, e não deu uma explicação adicional, sua assistência evidentemente entendeu que ele se referia à esperança que os judeus há séculos estavam aguardando. Haveria uma recriação das condições na terra, de modo que as coisas seriam como eram no Jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecarem. Segundo a Bíblia, a renovação ou regeneração cumprirá a promessa de Deus de criar novos céus e uma nova terra, como acabamos de ver. Outro ponto importante a salientar é que o versículo 10 da carta de Pedro diz que a terra será levada a julgamento. Pergunte-se, a Terra, o planeta, fez algo de errado para ser levado a julgamento? Será que ele roubou o brilho da Lua e por isso a Lua não tem mais luz própria? Ou furtou o oxigênio de Marte e por isso Marte não tem mais vida? E é então por estes crimes que a Terra será punida, incendiada, dissolvida? Esta interpretação seria no mínimo inusitada, para não ser desrespeitoso com os que acreditam nela. Portanto, segundo a Bíblia, as pessoas más, descritas como terra que Deus julgar incorrigíveis, desaparecerão, bem como todos os governantes descritos como céus, ímpios, serão dissolvidos e substituídos pelo governo ou reino celestial de Deus, de acordo com Daniel 2,44, que diz: No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus do céu, estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído, que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos, e subsistirá para todo sempre. Talvez, mesmo após ver toda essa explicação e todos esses textos, você ainda tenha dúvidas. Talvez pense que Deus mudou de ideia e que não vai mais povoar a terra, mas sim incendiá-la. Ele pode até fazer isso porventura, mas as Escrituras não dão evidências que ele fará isso. Note o que diz Isaías 55:11 e veja o que o próprio Criador pensa sobre esse assunto. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual a enviei. As profecias bíblicas sobre o projeto de Deus para a terra ainda não se cumpriram. Se Deus destruir a terra em chamas, ele não terá cumprido o seu propósito e, portanto, sua palavra escrita, a Bíblia, entra em contradição. Para que isso não aconteça, é muito mais lógico concluir que a terra e o céu descritos nos versículos que consideramos não são literais, mas simbólicos. Espero ter esclarecido este assunto um tanto controverso. Lembre-se, decida sempre pela lógica em que acreditar. Se não for lógico e tiver muitas contradições, sempre desconfie.